Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um momento à luz na palavra. Vamos dar sequência ao nosso estudo Águas Mais Profundas, onde estamos estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Estamos ainda no livro de Gênesis, vendo ali a criação, vendo ali o Jardim do Éden, o paraíso. Hoje vamos falar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está em Gênesis 2, no versículos 16 e 17, onde a palavra do Senhor diz assim: E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada ali no Jardim do Éden para que o homem, podemos dizer assim, fosse testado. O homem já conhecia, é conhecedor do bem, porque ele foi criado em santidade e também conhecia a Deus. Nós fomos criados, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como nós já vimos no nosso estudo. Ele somente poderia conhecer ou somente poderia experimentar o mal pela desobediência a Deus. No versículo 17 aqui, nós temos a única restrição imposta ao homem, a única restrição imposta a Adão. E, portanto, a única, podemos dizer, a única tentação ao pecado. O texto que nós lemos diz, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore. Então, não levando em conta aí a natureza da árvore, comer do seu fruto é desobediência. Isto traria a morte e o conhecimento do mal. Há várias coisas que devemos ter em mente a respeito do primeiro teste. Primeiro, através de Adão, toda a raça humana foi testada. Adão é o cabeça da aliança. Ele é o representante de toda a raça humana. Romanos 5, do versículo 12 a 19, nos mostra isso. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo a lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa? Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, porque um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aleluia. Cristo é chamado de último Adão, porque ele representou o seu povo. 1 Coríntios 15, 45, a palavra do Senhor diz assim, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, em espírito
vivificante. Segundo, Deus fartamente supriu todas as necessidades e desejos de Adão. Nós vemos no versículo 16 que a palavra diz assim: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim. Ou seja, tinha várias árvores que Adão poderia se alimentar, suprir as suas necessidades. A única restrição ali a ele não deixaria de maneira nenhuma com alguma necessidade. Então não há desculpa para o pecado, não há desculpa por ele ter comido daquele fruto. Terceiro, Adão não possuía uma natureza pecadora para o conduzir ao pecado, como a gente já estudou. Gênesis 1, 27 diz que e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então ele não possuía uma natureza pecadora, ele não possuía dentro dele ali a tendência a pecar, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Adão foi criado à imagem e semelhança, ou seja, a natureza de Adão não era pecador e propensa a cair em tentação. Quarto, Adão foi avisado das horríveis consequências do pecado. Foi dito que no dia que ele comesse do fruto proibido, ele morreria. E sabemos que a morte não é uma morte física, mas é uma morte espiritual, que foi o que ocorreu com ele. Então, por causa do pecado de Adão, o homem está agora morto espiritualmente. Nós estamos mortos espiritualmente por causa do pecado de Adão, morrendo fisicamente e sofrendo o risco da segunda morte. Como assim? O que vem ser? O que é isso, Alexandre? O risco da segunda morte? Vamos para a palavra de Deus. Eu sempre gosto de trazer textos bíblicos para completar aquilo que eu estou falando. Apocalipse 20, 14, a palavra do Senhor diz assim: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então esse texto aqui nos mostra que o mar, que o inferno deram os mortos que neles haviam. E eles foram julgados novamente, cada um segundo as suas obras, e foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, a morte eterna. Enquanto os viverão eternamente, muitos morrerão eternamente. Muitos passarão por essa segunda morte. Quando nós chegarmos em Apocalipse, nós vamos estudar um pouco melhor. Eu não vou entrar muito agora no mérito dessa segunda morte, porque senão a gente já vai estar misturando, já vai estar dando um salto lá para o livro de Apocalipse. Nós podemos nos perguntar, então, por que o homem envelhece e morre? Nós até podemos nunca entender o processo físico, mas através das Escrituras nós conhecemos a causa espiritual. Todo este conhecimento revela quão arbitrário e irracional foi o pecado de Adão. Isso não foi um pecadinho, mas uma traição contra a benevolência e a justa autoridade de Deus. Então, para concluirmos aqui, antes da queda do homem, Deus alertou para a morte, enquanto Adão somente conhecia a vida. Não é verdade? Agora que a morte reina, ele, Deus, fala da vida em Jesus Cristo. Através de Cristo Jesus, nós conhecemos, podemos chamar de segunda vida, a vida de Cristo, que nos leva para o reino de Deus, e não para a segunda morte, o lago de fogo. Então, graças te damos, ó Deus, pelo último Adão, por ter nos enviado Jesus Cristo. Graças te damos, ó Pai, por ter enviado o seu Filho. Deus abençoe. Até o próximo momento. A luz na palavra, águas mais profundas.
Não perca os nossos vídeos, não perca esse ensinamento Águas Mais Profundas, que está demais. Até a próxima.